Capítulo 31. Isso é um talento. Oi, deixe-me apresentar-me. Eu sou Blue River da Guilda do Riacho Azul. Minha conta principal é o Blue Bridge Spring Snows. Logo após aceitar o pedido de amizade, a outra parte enviou mensagens para ele. Ele não disse tolices aleatórias como você está aí, e se apresentou diretamente. Ele poderia dizer que esta pessoa era muito autoconfiante. Oi. Ishio respondeu simplesmente. Afinal, ele fez parte da Comunica de Glória por 10 anos. Ele reconheceu o nome de uma das três grandes guildas, Guilda do Riacho Azul. Quanto ao personagem Blue Bridge of Spring Snow, Ishio realmente não conhecia esse jogador. Se fosse o Anchaotian e seu santo da espada Troblin Rain, em seguida, Ishio conheceria. Blue River com certeza não sabia que estava lidando com um especialista mais sábio do que ele. Afinal de contas, o nome de seu personagem, Bluebridge Spring Snows, poderia intimidar muitos na comunidade do jogo. Blue River acreditava confiantemente que o outro lado sabia quem ele era. Como resultado, ele avançou um passo e disse: O que você está fazendo, irmão? Limpando. Ishio não ficou parado para conversar. Ao mesmo tempo, Lord Green e Shazing Azi já entraram na Floresta Verde. Dor. Qual masmorra? Blue River perguntou. Floresta Verde. Blue River ficou atordoado por 5 segundos. Depois, ele adivinhou a única coisa que tinha lógica, levando um amigo? Mais ou menos, Shishio disse. Ou nós estamos precisando de mais um membro para a Floresta Congelada. Você está interessado em juntar-se, irmão? Blue River informou. Dor. Por que eu? Ishio perguntou. Por que você? Essa pergunta fez Blue River suspirar com tristeza. Essa pergunta já tinha surgido há um tempo, há alguns dias. Na primeira vez, o time de Lord Green roubou as duas primeiras limpezas na Caverna das Aranhas, fazendo com que a Guilda do Riacho Azul perdesse a face e orgulho. Eles se sentiram bastante irritados. Mas depois de perguntar sobre quem era Lord Green e o seu time, a Guilda do Riacho Azul descobriu alguns assuntos anormais. Um membro da equipe do Lord Green, que fez uma das primeiras limpezas com ele, inesperadamente tinha caluniado-o antes. Zepindumon com fúria disse que ele tinha trapaceado no chefe oculto. Pensando sobre o assunto, foi o Lord Green que matou sozinho o gato fantasma da meia-noite. As mensagens caluniando diziam que Lord Green causou intencionalmente a morte do resto do time a fim de tomar o chefe para si mesmo. Então, como é que esse cara sem vergonha e desprezível formou um time com Slepindumon? Ele não sabia o que aconteceu exatamente lá, mas isso deixa claro pelo menos que o time que limpou primeiro a Caverna das Aranhas 2 vezes não eram amigos. Eles eram estranhos e foi também um time aleatório com conflitos internos. Para esse time ter roubado as duas primeiras limpezas, sua força não poderia ser tão simples. E também ficou claro que Lord Green foi o ponto focal dessa equipe. Esse novato desavergonhado, que havia causado a morte do time apenas para pegar o chefe oculto, tinha inesperadamente sido capaz de ser readmitido novamente. Quem era essa pessoa? Além disso, houve também um detalhe que a Guilda do Riacho Azul prestou atenção. Essa equipe desconhecida que pegou as duas primeiras limpezas da Caverna das Aranhas tiveram jogadores diferentes como líder. O primeiro da lista do anúncio é sempre o líder do time. Na primeira limpeza, o líder da equipe desse time ainda era Slepindumon. Mas na segunda vez, o líder do time mudou para Lord Green. Fact Novel, os caras são do FBI, porra. O líder do time era um status extremamente sério. Ele podia expulsar e adicionar jogadores. E para o time dar de bom grado essa posição para uma pessoa desavergonhada que roubou um chefe, o que isso significa? Tudo isso indica que esse time depende desse jogador. Não havia nenhuma maneira que esse time poderia ter pego a primeira limpeza sem Lord Green. Essa pessoa era um verdadeiro talento, e tinha uma grande possibilidade de ser um talento sem uma guilda. Um talento de uma guilda não ficaria sozinho num novo servidor, um talento de uma guilda ficaria também 24 horas online. Os jogadores da guilda do Riacho Azul analisaram isso, perguntando e observando durante um dia inteiro. Finalmente, eles chegaram a essa conclusão. Por causa do ditado que diz: é fácil levantar um exército com 1000, mas é mais difícil encontrar um bom general. Esse tipo de pessoa deve ser conquistada. Por causa disso, Blue River enviou 18 pedidos de amizade consecutivos. Quando ele enviou o primeiro, o pedido não foi nem aceito nem rejeitado, então, deve ter sido ignorado. Blue River decidiu continuar enviando mais pedidos de amizade para mostrar sua sinceridade. Na verdade, seu método teve êxito. Seus 18 pedidos de amizade consecutivos fez com que Ishio parasse de ignorar e aceitasse. Mas agora, o outro lado perguntou por que Blue River o procurou. Blue River, é claro, não daria uma explicação longa e complicada. Ele só disse que tinha anotado suas 3 primeiras limpezas no novo servidor.
Como resultado, eles o viram como um especialista e esperavam que eles pudessem ser amigos. Para ser honesto, agora estamos nos preparando para quebrar o recorde da floresta congelada, mas estamos precisando de um irmão como você, que é um especialista de nível pico. Se quebrarmos o recorde, podemos dar os equipamentos roxos para você. O que acha? Nossa guilda só quer o recorde. Blue River não estava com pressa para levar esse jogador para sua guilda. Glória já existia há muito tempo. Todos conheciam as guildas famosas, mas esse Lord Green realmente não se importava com eles. Blue River considerou que essa pessoa era um especialista de alguma guilda jogando casualmente no novo servidor. Se não, então, ele não estaria interessado em guildas e era um especialista solitário. Se ele fosse o primeiro tipo, então eles não podiam fazer nada. Ele certamente não seria amarrado asterisco. Pelo menos, se ele fosse o segundo tipo que não se importava com guildas, eles ainda teriam uma chance. Amarrado está no sentido de ir para uma guilda e seguir as regras dela. Como resultado, Blue River decidiu convidá-lo para ir na masmorra com eles. Primeiro, eles se tornariam amigos. E como todos eram especialistas, jogariam juntos e felizes, e em seguida, eles poderiam facilmente chegar a um entendimento com ele. Eles primeiro tinham que ver a força desse jogador, para ver se ele seria digno de ser amarrado. Quanto à sua promessa de dar-lhe o equipamento roxo, era apenas uma demonstração de boa fé e de barganha. A floresta congelada só recompensaria um equipamento de nível 25 roxo em um novo recorde que provavelmente seria superado novamente. Eles não precisavam pechinchar por um equipamento de baixo nível. Francamente, se a outra pessoa fosse realmente um grande especialista, então eles também não se importariam. Mas agora eles precisariam recompensá-lo nessa fase inicial. Ao ver esse convite, os olhos de Ishio iluminaram-se. Ele respondeu rapidamente Blue River: Eu não preciso do equipamento roxo. Se for possível, eu quero outra coisa. O quê? Blue River perguntou. Materiais incomuns. Ishio disse: Ah, você é muito compreensivo, irmão. Blue River pôde ver que o outro lado não era ingênuo. Ele não se importava com equipamentos de baixo nível. Atualmente, os itens mais valiosos eram esses materiais incomuns. Os materiais poderiam ser usados nos estágios finais do jogo e nunca ficariam desatualizados. 72 resistentes sedas de aranha. Ishii ofertou. Sem problemas. Blue River respondeu francamente. Embora as resistentes sedas de aranha fossem um material incomum, masmorras iniciantes poderiam ser limpas sem limite. Além disso, mesmo os chefes normais tinham chances de dropar e poderia ser considerada muito barata entre os materiais incomuns. E também de um pingente de mitril da bruxa branca. Ishio disse: Ok, eu posso te dá-lo agora. Blue River respondeu sorrindo. O pingente de Mithril era semelhante ao sabre que Ishio ganhou do esqueleto guerreiro. Eles eram ornamentos sem valor. Apenas uma garota que gostasse usaria como joias. E também de dentes afiados do lobo branco eu preciso de 8. Ishio disse. Isso, irmão, você precisa de resistente seda de aranha, o pingente de Mithril e agora dentes afiados? Isso não é um pouco demais. Blue River ficou um pouco infeliz. Capítulo 32. Pichichando. Lobo Branco e a Bruxa Branca são chefes ocultos da Floresta Congelada. O pingente de Mithril era apenas um item ornamental, então Blue River não teria problema em dá-lo, mas os dentes afiados do Lobo Branco eram muito valiosos. A Floresta Congelada não faz parte das masmorras de aprendizagem da aldeia iniciante. Cada pessoa só poderia entrar no máximo 4 vezes por dia. Era difícil dizer se eles poderiam encontrar um chefe oculto nessas 4 vezes. Além disso, mesmo se aparecesse um chefe oculto, tem um terço de chance de não ser o Lobo Branco. Se Ishio quisesse apenas 8 dentes afiados do Lobo Branco, então Blue River não hesitaria em dá-las. Mas 72 resistentes sedas de aranha e 8 dentes afiados do Lobo Branco. Blue River sentiu que essa pessoa era um pouco gananciosa demais e merecia ser chamado de um novato desavergonhado que matou seu time por um chefe oculto. Não importa o quão boa seja a habilidade dessa pessoa, a personalidade dela não era boa. Essa pessoa seria adequada em sua guilda. Blue River já começara a hesitar, mas Ishio respondeu: É muito? Então, eu não preciso do pingente de Mithril. Está bom agora? Blue River não sabia se ria ou se chorava, e respondeu rapidamente: Irmão, todos nós entendemos que você não se preocupa com o pingente de Mithril, mas quanto às resistentes sedas de aranha e as dentes afiados do lobo branco. Então, quanto seria justo? Ishio perguntou. Escolha um dos dois. Blue River disse: Isso é muito difícil de escolher. Ishio disse: Você não tem o bolo e quer comê-lo, irmão. Blue River disse sinceramente. Então, os dentes afiados do lobo branco. Ishio disse.
Ok. Blue River soltou um suspiro de alívio. Algumas resistentes sedas de aranha como um pequeno gesto de boa vontade também? Ishio disse novamente. Blue River quase vomitou o sangue. Que tal 40? Ishio perguntou. Irmão, você Blue River ficou um pouco sem palavras. 30. Ah. 25. Tá bom. Ishio perguntou. Blue River permaneceu em silêncio por um longo tempo. Suas mãos descansaram no teclado e ele não conseguia encontrar palavras adequadas para digitar. 24. O coração de Blue River suavizou-se repentinamente. Esse cara já começou a reduzir o preço. Para a grande guilda do Riacho Azul pechinchar algumas resistentes sedas de aranha, o quão vergonhoso era isso? Blue River digitou imediatamente. Tudo bem, nós vamos resolver isso. Ok. No momento em que Blue River soltou um suspiro de alívio, ele viu outra mensagem. Então, você deve dar mais alguns pingentes de mitril, certo? Quero dizer, você disse que não se importava com eles. Blue River caiu da cadeira com um estrondo. Quem era essa pessoa? Pingentes de mitril não valiam nada, mas ele ainda precisava pechinchar por elas. Para que você precisa desses itens? Blue River não conseguia entendê-lo. Esses itens são inúteis em nossos olhos, mas pode ser útil aos outros. Ishio disse. Blue River sabia claramente que Ishio estava falando daquelas meninas que gostavam desses tipos de ornamentos. Será que essa pessoa realmente quer isso para pegar umas meninas? Se ele quisesse um, então, tudo bem, mas querer tantos de uma só vez, quantas meninas que ele queria? Blue River desprezou profundamente essa pessoa e perguntou: então, quantos você precisa? Eu pensei que você não se importava? Que tal todos? Ishio disse: não temos muitos, apenas dois. Blue River mentiu e lamentou profundamente quando ele disse que não se importava. Na verdade, esses brinquedos não tinham muito valor, mas eles ainda eram ornamentos incomuns. Dar um pouco para as meninas da guilda era uma boa escolha, então apenas dá-los livremente fez seu coração doer um pouco. Ishio devolveu algumas elites, o que deixou Blue River vermelho de raiva. Suas mentiras eram realmente extremamente desajeitadas, mas ele já tinha dito. Blue River disse de uma forma rude: então, está resolvido? Se um chefe oculto aparecer, como é que vamos dividi-lo? Ishio perguntou. Todo mundo rola por ele. Blue River respondeu feliz. É tipo jogar os dados. Elites novamente. Blue River suspirou. Ele não deixaria uma pessoa que tentou se aproveitar do seu esforço enganá-lo. Rolar parecia justo. Mas Blue River e os outros eram todos amigos. Se o estranho solitário rolasse, então suas chances eram de 4 para 1. Eles teriam uma vantagem enorme. Essa pessoa entendia claramente isso. Ah, estamos apenas brincando. Blue River digitou prontamente um A depois de matar o chefe oculto. Provavelmente não seremos capazes de bater o recorde de tempo, por isso não queremos que o irmão fique ocupado por nada. Irmão, você pode escolher entre os itens dropados pelo chefe oculto primeiro, que tal? Ok, então está resolvido. Ishio respondeu. Então, irmão, quando você poderá vir? Estamos todos esperando na floresta congelada. Blue River disse. Ou espere eu terminar essa masmorra. Ishio disse. Ok. Blue Rivera sentiu. Ele deu uma olhada em Ishio na sua lista de amigos. Irmão, você não quer mudar de classe primeiro? Não precisa. Eu vou assim. Blue River ficou surpreendido. Isso. Não vamos falar agora, eu preciso me apressar e terminar essa masmorra. Ishio respondeu. Como resultado, Blue River fechou o chat em silêncio. Pensando sobre o passado e o futuro, ele sentiu que algo não estava certo. Ele ponderou cuidadosamente por um longo tempo e, de repente, deu um tapa em sua coxa. Ponderar sobre o que? Seu objetivo era ir numa masmorra com esse cara a fim de fazer amizade com ele. Mas no final, ele só pechichou por recompensas, o que deixou a situação completamente diferente. Parecia que ele estava comprando pelo trabalho do Lord Green. Será que a grande guilda do Riacho Azul declinou tanto ao ponto de contratar mercenários para fazer o seu trabalho? Pensando nisso, Blue River de repente arrependeu-se e se sentiu como se tivesse dado as recompensas de graça. Mas, de repente, ele pensou das condições para esses itens, quebrar o recorde de limpeza. Blue River de repente olhou fixamente. Faltando uma pessoa, quebrando um recorde, isso são tudo desculpas. Sua guilda do Riacho Azul tinha trazido um total de 40 especialistas para o novo servidor. Como eles não seriam capazes de fazer um time completo? Faltando uma pessoa era apenas uma razão para eles convidá-lo. Quanto ao quebrar um recorde, isso era apenas uma maneira para todos lutarem juntos por um novo objetivo e se tornarem mais próximos. Para ser honesto, Blue River não achava que ao convidá-lo eles seriam capazes de quebrar o recorde da masmorra. Pouco depois das 12 da manhã, o recorde da masmorra já tinha sido quebrado.
Blue River já liderou o grupo de especialistas mais fortes da Guilda do Riacho Azul para a Floresta Congelada 3 vezes, mas o seu tempo estava muito longe do recorde da Guilda Jardim de Ervas. Se essa nova pessoa realmente poderia ajudá-los a bater um recorde, então ele não seria melhor do que as elites da sua guilda. Blue River sentiu que Lord Green tinha talento, mas ele não sentia que o talento dele era ainda melhor do que a elite da sua guilda. Mas no fim, ele havia discutido seriamente sobre as recompensas de compensação. Será que valeu a pena? Ele estava apenas no nível 20 e nem tinha mudado sua classe. Será que essa pessoa poderia quebrar o recorde de limpeza? Blue River, você já falou com ele. Nesse momento, o companheiro de time do Blue River, Bond Boat, perguntou. Eu convidei. Daqui a pouco ele estará aqui. Quem é que vai desistir de sua posição? Blue River perguntou ao time. Oh, então eu vou descansar um pouco. Alguém disse. Depois de Blue River dizer ok, esse jogador saiu do time. Os outros ficaram sentados fora da entrada da masmorra, esperando o Lord Green chegar. Blue River ainda estava hesitando um pouco. Capítulo 33. Ele está se fazendo de tolo, né? Depois de matar rapidamente o gato fantasma da meia-noite, ele pegou 3 unhas do gato da meia-noite. Com mais os 6 que ele já tinha, ele agora ficou com 9 ao todo. Ele já pegou o que ele queria, então ele está satisfeito. Além disso, Ishio também pegou 4 patas do gato da meia-noite. Ele não precisava delas, mas havia pessoas que precisavam. Depois que ele os ajudasse a quebrar o recorde de limpeza, ele acreditava que eles não recusariam o item que ele pechinchou. Ishio pensou nisso e fez Lord Green sair da masmorra. Ele deslogou da conta Shazingase. Ele descansou por 10 minutos para recuperar-se do status de enfermidade. Em seguida, ele voltou para a aldeia iniciante e aprendeu algumas habilidades utilizando todos os seus 1255 pontos de habilidade. Normalmente, os jogadores só tinham 1250 pontos de habilidade quando alcançavam o nível 20. Mas Lord Green tinha obtido um livro de habilidade que lhe deu 5 pontos, então ele teve um pouco mais. Depois de aprender novas habilidades, ele saiu imediatamente da aldeia iniciante e entrou oficialmente na Terra Continental de Glória. A partir daqui, o sistema não dividiria aleatoriamente as pessoas. As áreas ao redor da floresta congelada estavam lotadas por jogadores. Um monte de masmorras em Glória não tinha apenas uma entrada fixa. Por exemplo, na floresta congelada, toda a floresta era uma masmorra. Dava para entrar na masmorra em qualquer direção. De que lado vocês estão? Eu já cheguei nas áreas ao redor da floresta congelada. As áreas externas da floresta congelada estavam muito movimentadas. Depois de sair da aldeia iniciante, o mercado cresceu gradualmente. As áreas externas da floresta congelada tornaram-se o primeiro mercado. Várias pessoas estabeleceram-se perto para fazer negócios. Enquanto Ishio andava, olhava aleatoriamente para 2 barracas. Os preços estavam uma bagunça. Jogadores inexperientes estavam com medo de vender por preço baixo e sofrer perdas. Por causa disso, deixaram os preços altos. Jogadores experientes não venderiam materiais incomuns. Eles só vendiam equipamentos de nível 20 e abaixo. Mas esses equipamentos eram almejados só por novos jogadores que só completavam missões. Afinal, a maioria das missões só davam equipamentos verdes, que era inferior aos equipamentos azuis por 1 grau. Jogadores como Lord Green, que limpavam masmorras para subir de nível, já tinham um conjunto de equipamento azul. Depois de olhar rapidamente algumas bancas e não encontrar nada, Blue River já tinha respondido a mensagem de Ishio, dizendo-lhe sua coordenada. Ishio correu para lá na mesma hora. Em um momento, a equipe de Blue River viu o nome Lord Green e os 4 respiraram profundamente. O primeiro especialista que despertou seu interesse na 10º servidor estava muito elegante. Ele tinha um conjunto de equipamentos incompatíveis de todos os estilos diferentes. O que diabos era isso? Os 4 olharam abismados quando identificaram os equipamentos de Lord Green. Glória não tinha nenhuma função de identificação ou verificação de perfil de jogadores. Eles dependiam dos próprios olhos para identificarem um equipamento, observando o modelo e os detalhes do equipamento. No corpo de Lord Green havia 5 tipos diferentes de armadura: tecido, couro, leve, pesado e armadura de metal. Esse tipo de estilo poderia ser visto frequentemente na aldeia iniciante, mas usar esse estilo na terra continental de Glória era extremamente estranho, porque aqueles que deixaram a aldeia iniciante eram todos de nível 20 e já escolheram uma classe. Depois de escolher uma classe, os equipamentos não poderiam ser usados aleatoriamente, porque cada classe tinha seu próprio equipamento em que sua classe era proficiente. Como resultado, os jogadores normais escolheriam os tipos de equipamentos em que sua classe era proficiente. Ocasionalmente, eles podem usar alguns equipamentos diferentes por causa de exigências especiais.
Mas jogadores como Lord Green, que estava usando 5 tipos diferentes de equipamento, realmente não existia. Os 4 estavam sentados lá em uma perda. Ishio levou o Lord Green ao lado deles e disse: Olá, olá para testar seu microfone. Eu posso ouvi-lo. Blue River disse: Olá a todos. Ishio cumprimento. É. Vou apresentar-nos. Bond Boate, Flower Lantern, Tumerind Light são todos os especialistas de elite da guilda do Riacho Azul. Blue River introduziu os outros 3 membros do time. Olá a todos, oi a todos. Podem esperar um pouco mais? Desculpe por isso. Ishio disse e seu personagem parou de se mover. Aproveitando-se do fato de que Lord Green ainda não tinha se juntado ao time, eles começaram a digitar loucamente no canal do chat do time. Você não encontrou a pessoa errada, certo? Flower Lantern perguntou. Absurdo. Ele ainda não mudou de classe. Tumerind Light perguntou. Ele disse que mudaria em breve. Se ele é assim, será que ele poderia nos ajudar a quebrar o recorde? Flower Lantern duvidou. Você não pode, então, nós não podemos. O objetivo principal é conhecer a fundo essa pessoa. Blue River disse. O resto não sabemos, mas eu sei algo do seu ID. Tumerind Light disse. O quê? Lord Green significa que ele não quer que os jogadores riem. Ele está aqui para se fazer de tolo, né? Tumerind Light ridicularizou-o. Outra tradução do chinês é não riem. Não julguem as pessoas pela aparência. Esse jogador ainda não escolheu a classe, por isso usar esses equipamentos é normal. Blue River também não sabia o que dizer, então ele inventou uma desculpa para si mesmo. Para Lord Green misturar e combinar todo o seu equipamento, mesmo ele não entendia. Durante todos os seus anos na Terra Continental de Glória, ele nunca tinha visto alguém usar equipamentos tão ousadamente e livremente. Esse jogador ainda não escolheu a classe. Será que ele quer jogar como um personagem não especializado? Bond Boate, que não tinha dito uma palavra até agora, começou a falar. Ele era um jogador consideravelmente velho e sabia que houve uma época que os jogadores não especializados eram famigerados. Jogador não especializado? Isso é do passado, pois as missões de despertar do nível 50 não foram feitas, então eles não podem continuar subindo de nível? Flower Lantern não era tão velho quanto Bond Boate, mas ele também tinha muita experiência e já ouviu falar dessa época. Na época da abertura do terceiro servidor de Glória, Glória aumentou o nível máximo pela primeira vez. O limite original, que era nível 50, aumentou para 55. E para os personagens passarem do nível 50, eles tinham que completar uma missão chamada Despertar da Classe. Personagens não especializados não tinham a missão do Despertar, assim seu nível máximo foi fixado em 50. 5 níveis era apenas uma pequena diferença em termos de equipamentos e habilidades, mas isso foi só o começo. Conforme o nível máximo aumentava mais e mais, o hiato entre os personagens não especializados e classes especializadas continuariam aumentando. Todos compreenderam que não existia mais lógica em ser um personagem não especializado. Será que ele quer jogar até o nível 50 antes de mudar de classe? Flower Lantern disse. Mas não ficaria faltando pontos de atributos. Thundering Light não estava convencido. Cada classe tinha crescimentos de atributos diferentes. A diferença de atributos entre um mestre de lâminas de nível 50 e um elementalista de nível 50 sem equipamentos eram óbvias com apenas um vislumbre. Personagens não especializados naturalmente crescem de forma diferente das outras classes. Quando atingia o nível 50, em seguida, escolhia uma classe, como ficariam os atributos perdidos do nível 20-50. Quem sabe ainda há pessoas que se preocupam com isso. Flower Lantern disse. Eles ficaram em silêncio. Eles eram todos especialistas de elite, mas eles realmente nunca pensaram nisso. Eles nunca precisaram. Quem não escolheria uma classe no nível 20? Eles nunca tinham visto esse tipo de pessoa em suas vidas. Porque estamos tentando adivinhar. É mais fácil perguntar diretamente para ele. Flower Lantern caminhou imediatamente até Lord Green e disse: Irmão, se você não vai escolher uma classe, então, você está planejando jogar como um personagem não especializado? Sem resposta. Irmão, você está aí? Flower Lantern gritou. Ele disse para esperar há pouco tempo. Ele poderia ter saído. Blue River disse. Se ele é um personagem não especializado, então ele está carregando armas de todas as classes. Thundering Light andou curiosamente em torno de Lord Green 2 vezes. Nesse momento, as mãos de Lord Green estavam vazias, sem nenhuma arma. Isso foi porque a arma guarda-chuva das 1000 possibilidades foi retirada por Ishio e colocada no editor de equipamentos. A arma não mostrava sua aparência original. Em vez disso, ele mostrava um projeto, que o editor tinha extraído automaticamente.
A guarda-chuva das mil possibilidades era extremamente complicada, mostrando várias páginas de projeto na tela. Atualmente, Ishio estava cuidadosamente tirando as unhas do gato da meia-noite e as colocando cuidadosamente ao redor da extremidade pontiaguda do guarda-chuva no projeto da arma guarda-chuva das mil possibilidades. Capítulo 34. Mais dano. 2, 3. O rosto de Ishio não mostrava seu estado habitual semi-morto e desanimado. Seus dois olhos não piscavam e sua expressão mostrava um olhar de extrema concentração. Sua mão direita arrastava constantemente as unhas do gato da meia-noite uma por uma. Depois de colocar as 8 sem um único erro, Ishio soltou um pequeno suspiro de alívio. Ele balançou a mão direita e escolheu o modelo que mostrava um guarda-chuva virado. Ele mais uma vez, pouco a pouco, tirou o corredor no eixo que unia as 8 arestas do guarda-chuva. O modelo do eixo de ligação foi elaborado, mas depois que Ishii o retirou, ele rapidamente o colocou ao lado das opalas da meia-noite. Depois de clicar na opção copiar, uma barra de progresso começou a ser preenchida. As opalas da meia-noite giraram ao redor continuamente, ficando polidas. Depois da barra de progresso ser preenchida, ela se transformou na forma exata do modelo da guarda-chuva das mil possibilidades. O eixo de ligação foi colocado de volta na biblioteca de dados do editor, enquanto o eixo da Opala da meia-noite duplicado foi remontado na guarda-chuva das mil possibilidades. Quando ele inseriu as 8 arestas de guarda-chuva no eixo, cada uma produziu um som fraco de clique. Depois de inserir todas as arestas dentro, o projeto mostrado no modelo tornou-se de novo a aparência original de guarda-chuva. Ishio inspecionou cuidadosamente e finalmente soltou um suspiro de alívio. Quando olhou o modelo no editor, Ishio acendeu um cigarro e olhou em transe, sua mente estava vagando. A melhor característica dos equipamentos auto-feitos era a pesquisa das plantas e dos materiais necessários no editor. A pesquisa da guarda-chuva das mil possibilidades já sido quase concluída e ele já tinha uma ideia básica do que fazer com as partes incompletas que faltavam. Atualmente, as únicas partes completamente desconhecidas eram as atualizações necessárias para o nível 50 e acima. Afinal, quando a pesquisa e elaboração da guarda-chuva das mil possibilidades foram feitas, o nível mais alto de glória era apenas 50. Ishii clicou em confirmar para criar a arma no editor. Outra barra de progresso apareceu e o editor animava o processo de criação do projeto. Quando a barra de progresso ficou completa e a animação parou, algumas das modificações já poderiam ser vistas. As extremidades pontiagudas e afiadas das arestas do guarda-chuva agora tinham as 8 unhas do gato da meia-noite. Ishii fechou o editor e voltou ao jogo. Ele abriu o inventário de Lord Green e olhou as mudanças nos atributos da guarda-chuva das mil possibilidades. Com um movimento do mouse, Lord Green sacudiu o guarda-chuva em suas mãos e a forma do guarda-chuva virou uma lança de batalha. A ponta da lança e as 8 unhas do gato da meia-noite poderiam ser usadas para esfaquear e enganchar. Um brilho imperceptível era refletido na ponta, exibindo sua nitidez excepcional. Quando olhou novamente os atributos da guarda-chuva das mil possibilidades, as mudanças eram enormes. Guarda-chuva das mil possibilidades forma lança, nível 15. Peso, 2,3 kg. Velocidade de ataque, 5. Ataque físico, 290. Ataque mágico, 220. Comparado ao guarda-chuva original, o ataque mágico não havia aumentado muito, mas o ataque físico foi aumentado em uns impressionantes 110 pontos. Era melhor do que a lança de nível 25 com qualidade roxa, azul, verde e brancas. A súbita sacudida da arma de Lord Green fez Blue rever e os outros ao redor saltarem de surpresa. Depois de olhá-la, nenhum dos especialistas de elite conseguiram reconhecer a lança de batalha. Irmão, você está de volta? Blue River disse e enviou um convite de time. Sim. Ishio respondeu e se juntou ao time. Por que você não se junta à nossa guilda primeiro? Desta forma, o recorde da limpeza da masmorra terá o nome da nossa guilda. Blue River enviou-lhe um convite. As guildas poderiam ser criadas após os jogadores saírem à aldeia iniciante no nível 20. A guilda do Riacho Azul naturalmente foi estabelecida após ele sair da aldeia iniciante. Ok. Ishio aceitou e se tornou um membro da guilda do Riacho Azul. Só se um time com 5 membros da mesma guilda quebrasse um recorde, o recorde teria o nome de sua guilda. Então, vamos começar. Espere, disse Ishio e olhou para os equipamentos de todos a fim de determinar as classes. Blue River, espadachim, classe mestre das lâminas, arma solo ardente, uma espada leve e roxa de nível 20. Bone Boate, sacerdote, classe clérigo, arma cruz do santo roxa de nível 20. Foer Lantern, sacerdote, classe cavaleiro, arma guardião da justiça roxa de nível 20, um machado de batalha.
Thundering Light, mago, classe elementalista, arma bastão de cobre roxa de nível 20. Além das armas, a maioria dos equipamentos dos 4 jogadores eram principalmente de qualidade azul, com poucos equipamentos de qualidade roxa em determinados lugares. Os equipamentos estavam adequados de acordo com suas classes. Passou-se apenas um dia desde a abertura do novo servidor e seus equipamentos já eram desse nível. Isso claramente não era sorte, mas sim o poder de sua guilda. Há mais alguma coisa? Fowler Lantern estava começando a ficar impaciente. Se quisermos quebrar o recorde, então eu sugiro que devíamos mudar um pouco as classes. Ishio disse. Mudar qual? Blue River perguntou. Nós não precisamos de um clérigo. Ishio disse diretamente. Bond Boat, o clérigo, ainda não havia dito nada quando Flower Lantern gritou. Não precisamos de um clérigo? Que piada. Troque o clérigo e adicione uma classe de alto DPS. Ishio disse calmamente e sem pressa. Pumpkin, preconceito com as classes. Irmão, sua proposta não é um pouco irracional? Blue River estava um pouco mais paciente. A pressão será um pouco grande, mas todo mundo aqui é um especialista. Se vocês se concentrarem apenas no posicionamento e se esquivarem, então não haverá necessidade de cura. Ishio disse. Nós nunca precisamos de cura. As curas são para o MT. MT, tanque principal. Sim, por isso o que estou dizendo é que não precisamos de um MT. Cavaleiro tem baixo DPS também, portanto, ele deve ser trocado por alguém que tenha um dano maior. E asterisco Ra. Power Lantern tinha acabado de defender Bond Boat, mas ele não achava que, em um piscar de olhos, ele também seria expulso, sem MT? Quando tiver apenas monstros pequenos tudo bem, mas e o chefe? Quem vai controlar o agro? Você? Sim. Ishio disse. O que diabos você quer dizer com isso? Power Lantern ficou extremamente irritado. Eu controlarei o agro. Ishio disse. Todo o time ficou sem palavras. Agora que Ishio estava em seu time e em sua guilda também, os 4 não poderiam sussurrar em particular com os outros. Blue River franziu as sobrancelhas e disse, então, você quer dizer que todos os 5 membros devem ter um DPS alto? Sim, esse é o tipo de time que limpa mais rápido. Ishio disse. Você fez isso na aldeia iniciante? Four Lantern gritou. Não importa qual masmorra seja, se todos tiverem DPS alto, será muito mais rápido. Ishio disse. Isso é verdade, mas o problema é que um time composto só por DPS não consegue concluir uma masmorra. Blue River disse. É claro que é possível. Eu só espero que você me deixe liderar. Ishio disse. Blue River sentiu-se como se estivesse sendo baleado por uma arma de fogo. Depois de expulsar 2 pessoas, esse cara queria também a sua posição de líder. Certo. Power Lantern de repente gritou. Vamos ver o quão bom você é. Bond Boat deixe o time e chame os outros. Depois de falar, Fower Lantern saiu do time, mas Bond Boat ainda estava hesitando. Além disso, Thundering Light foi até Fower Lantern e gritou: Ei, vocês estão saindo do time para que vocês não tenham nada a ver quando perdermos, certo? Que perdedor. A luta ainda nem começou. Fower Lantern desdenhou Thundering Light e encorajou Bond Boat. Bond Boat, apresse-se e vamos embora. Eu já chamei as pessoas para virem. Capítulo 35. Investida em Onda 1. Claramente, Bond Boat não era tão impulsivo como Fower Lantern. Ele ficou no time e não se moveu, enviando uma mensagem ao Blue River. O que devo fazer? O que você acha? Blue River respondeu. Sou muito curioso. Só estou arrependido porque fui expulso, assim não poderei ver com meus próprios olhos. Disse Bond Boat. Você não acha que ele está apenas falando demais? Blue River perguntou. Ele não se parece com alguém que faria isso. Talvez seja porque ele não escolheu uma classe ainda, por isso ele ousa não levar um clérigo. Se for realmente urgente, ele também pode curar. Bondboat respondeu. Sim, eu também não acho que ele esteja aqui apenas para desperdiçar nosso tempo. Vamos testá-lo. Blue River disse. Ok, então vou embora. Bondboat saiu do time. Retornim, Cloud venha. A maioria da guilda já atingiu o limite de entrada da masmorra. Lantern disse. Returning Cloud é originalmente um membro de elite do time, mas como Lord Green ocupou sua vaga, ele saiu. Agora, ele retornou ao time. Preencher a última vaga seria difícil. Todos aqueles no grupo de elite eram especialistas que procuravam ativamente fazer masmorras. Além de Blue River e os outros, que esperavam intencionalmente, aqueles que ainda não tinham atingido o limite de masmorra, estavam atualmente usando suas últimas chances. No final, os especialistas que viram o chamado de Fower Lantern conversaram curiosamente. Todos sabiam que o time de Fower Lantern já tinha os 3 maiores DPS da guilda.
Se todos os três estavam online, então por que eles os estavam chamando? Existem jogadores que ainda podem participar da floresta congelada? Quanto mais forte o dano, melhor. Apresse-se e venha para ajudar-nos a bater o recorde de limpeza. Flower Lantern não explicou e só enviou mensagens no canal da guilda. Eu vou. Finalmente, alguém respondeu. Flower Lantern viu que era Lunar Grace. Ela era uma menina. No grupo de elite havia poucas especialistas do sexo feminina, então essas jogadoras eram tratadas como tesouros. Os times lutavam todo o tempo por elas e levavam as meninas para limpar uma masmorra, como se elas estivessem lá para o seu bem-estar social. Como resultado, as especialistas meninas nunca tinham um time fixo. Pumpkin, eu sei que Enya precisa citar sexo feminina, mas era só para enfatizar. Grace, então venha. Flower Lantern não respondeu mais nada e disse aos outros que ela estava chegando. Returning Cloud e Lunar Grace chegaram prontamente e se juntaram ao time do Blue River. Returning Cloud era um membro original do time, então ele ficou por dentro da situação. Lunar Grace, por outro lado, estava um pouco perdida. Esse time não tinha um MT ou um curador asterisco e tinha uma pessoa desconhecida também. Classe ele não escolheu uma. Clérigo não é a única classe que cura. Curador está se referindo a qualquer classe que cura. Oh grande Deus, esses dois servem? Flower Lantern disse sarcasticamente ao Lord Green. Assim, Ishio realmente analisou-os cuidadosamente. Sim, eles servem. Returning Claw também era um elementalista. Sua arma era o bastão fulgurante roxo de nível 20. Como um bastão de nível 20, os atributos do bastão fulgurante e os atributos do bastão de cobre eram quase iguais. A diferença eram suas propriedades adicionais. Um deles adicionava um nível à explosão de chamas, enquanto o outro adicionava um nível à nevasca. Pelos bastões, pôde ser visto que os caminhos elementares que eles escolheram como um elementalista eram diferentes. Quanto a Lunar Grace, ela era uma feiticeira. Essa era a outra escolha das classes dos magos. Essa classe era conhecida como cientistas entre os magos. Eles usavam grandes quantidades de itens mágicos em batalha e eram fortes em combates de curta distância. Lunar Grace usava uma varinha de cristal roxa de nível 20. Não era uma vassoura, a arma exclusiva para feiticeiras. Como resultado, Ishio não sabia qual caminho de habilidades ela escolheu, então ele perguntou: qual caminho? Caminho do estilo das trevas. Lunar Grace disse: Você upou a habilidade Boneca Chururu? Ishio perguntou. Boneca Chururu era um tipo de habilidade de feiticeira que provocava monstros. Alto Level Up. Lunar Grace respondeu. Alto Level Up significava que quando a habilidade pudesse subir de nível, um ponto de habilidade seria imediatamente usado para subir o nível. Oh, isso é ótimo. Ishio disse. Será que Deus está satisfeito? Flower Lantern perguntou. Sim, está bom. Vamos nos preparar para ir. Ishio disse. Lunar Grace ainda não entendeu completamente a situação. No final, ela ouviu Blue River anunciar: todos ouçam. Quanto a essa masmorra, Lord Green irá nos liderar. Você nos liderará. Lunar Grace ficou estarrecida. Sim. Ishio disse. Por quê? Lunar Grace não conseguia entender. Para o recorde de limpeza. Ishio respondeu e já estava indo em direção à masmorra. Ei, e Blue River gritou para ele, mas ele já havia desaparecido. Claramente, ele já entrara na masmorra. Blue River ficou triste. Eles tinham que discutir o plano antes de entrar na masmorra. Depois que eles entrassem na masmorra, o temporizador começaria. Nessa hora, qualquer explicação seria perda de tempo. Deus já entrou. Que todos vocês estão esperando, apressem-se e vão tremer seu poder, ou mortais. Flower Lantern riu alto. Quando eu voltar, eu te procurarei. Blue River amaldiçoou e entrou rapidamente na masmorra junto com os outros. Os monstros da floresta congelada eram goblins de nariz azul e de pele verde. Haviam de longo alcance, corpo a corpo e até mesmo mágicos. Sem dúvidas, eles não eram tão tediosos e nem seguiam os padrões como os da aldeia iniciante. Além disso, esses goblins eram todos parecidos, por isso até que eles atacassem, não haveria nenhuma maneira de dizer de qual tipo eles eram. Depois de Blue River e os outros entrarem na masmorra, o temporizador da masmorra começou oficialmente. Ninguém ficou parado igual um bobo ao redor da entrada. Eles seguiram em frente ao ouvir a liderança de Li Xiu. Ter uma feiticeira deixará as coisas muito mais fáceis. Faremos uma investida em ondas. Blue River pulou de susto. Como faremos uma investida em ondas? Você não sabe o que é uma investida em ondas. Ishio ficou ainda mais estarrecido do que Blue River. Claro que Blue River sabia. Em Glória, uma investida em ondas significava que todos os monstros seriam puxados e em seguida seriam completamente mortos em um turno.
Mas esse método só seria usado quando o nível do time fosse muito maior do que o nível da masmorra. Eles também precisavam de um MT poderoso. Eles nunca ouviram falar de uma investida em ondas feita por um time do mesmo nível da masmorra. Uma investida em ondas é. Eu sei, eu sei. Eu só não entendo como você fará uma investida em ondas. Blue River disse. Eu puxarei os monstros. Então, a boneca Chururu juntará os monstros. Explosão de chamas e nevasca atacará. Então, você praticamente não explicou nada. Deixa quieto, comece logo. Faremos uma investida em ondas. As bochechas de Blue River derramavam lágrimas. Ele sabia o curso básico de ações, mas o ponto principal era o jogador que puxaria os monstros. Se ele não sobrevivesse ao trazer uma onda de monstros, então seria um problema. No final, ele apenas disse 3 palavras: puxarei os monstros, e não explicou o ponto mais crucial. Blue River sabia que falar apenas desperdiçaria o tempo. Os outros 3 olharam para Blue River e tiveram os mesmos pensamentos. Todos aceitaram o seu destino e uma cachoeira de suor frio apareceu em seus rostos. No final, Ishio digitou um sorriso e gritou: Estou indo. Lord Green saiu correndo. Blue River e os outros olharam para suas costas e sentiram a sensação de um herói que nunca mais voltaria. Eu confesso, ele é bastante heróico. Eu o admiro. Thundering Light ridicularizou e sigam em frente. Um grito veio na frente deles. Os 4 seguiam-no. Eles viram que Lord Green já abordara 2 goblins. Um deles começou a atirar pedras, enquanto o outro lançou flechas de gelo. Os 4 disseram juntos: Que tragédia! Nós começamos e já apareceu 2 monstros de longo alcance. As pedras e as flechas de gelo voaram, mas parecia que Lord Green apenas tremeu 2 vezes, fazendo com que as pedras e as flechas de gelo passassem diretamente nele. M asterisco asterisco da. Aquilo poderia ser? Vibração Z. Blue River gritou. Capítulo 36. Investida em ondas 2. Vibração Z era apenas um movimento rápido de mudança de direção. Mover para a esquerda, mover para a direita, enquanto se move continuamente para frente. A trajetória parecia um Z. Mas quando esse movimento era feito numa velocidade extremamente rápida, a distância movida tornava-se bem pequena. Se o personagem concluísse esse movimento num piscar de olhos, em seguida, não dava nem para perceber que ele se moveu, parecia apenas uma vibração. Se o personagem fosse apenas fazer para que parecesse como ele estivesse balançando, então muitos jogadores poderiam fazer isso. Mas para um jogador usar vibração Z em uma batalha real, sem dúvida ele tinha que ser um grande especialista. Apenas confiando nesse movimento pequeno para desviar dos ataques. Isso mostrava o quão grande era a precisão e controle dessa pessoa. Não apenas Blue River, mas Thundering Light e os outros compreenderam isso. Nesse momento, enquanto eles ainda estavam estarrecidos com essa jogada requintada, eles viram Lord Green correr até os 2 goblins e atacá-los com sua palma. Uma rajada de vento soprou e os 2 goblins voaram. Habilidade nível 15 do Mago da Batalha, Palma da Flor derrocada. Essa habilidade tinha um forte efeito de arremessar para longe. Goblins eram leves, de start, portanto, essa palma os fez voarem por vários metros. Lord Green não ficou parado para descansar. Ele correu para o outro lado. Essa área tinha 2 goblins. Assim que um jogador entrasse no alcance do agro, eles pegariam suas varas e o atacariam em um combate corpo a corpo. Dessa vez, Lord Green não se aproximou deles e passou direto. À frente, os 2 goblins que foram soprados já se levantaram. Um estava preparando-se para jogar uma pedra enquanto o outro lançava flechas de gelo. Quando Lord Green ficou a 2 metros de distância deles, ele balançou sua lança de batalha. 2 sons asterisco pupu asterisco. A pedra não foi lançada e a flecha de gelo foi interrompida. Lord Green varreu com sua lança e os 2 monstros caíram. Passando por cima deles, ele continuou em frente. Os próximos alvos eram 2 goblins às 10 horas. Desta vez, um deles segurava uma vara e o outro arremessava flechas de gelo. Quando a flecha de gelo foi arremessada, Lord Green pulou imediatamente e também voou convenientemente sobre o goblin com a vara. No ar, depois de pousar, ele se virou e ficou atrás do goblin em um instante. Um dos goblins virou-se enquanto o outro levantou a vara e o perseguiu. Lord Green levantou a mão e usou a palma da flor derrocada novamente. Os 2 monstros foram soprados para trás com uma precisão perfeita que chocou-se contra os outros 2 goblins. Os 2 goblins tiveram infelizmente os seus ataques interrompidos novamente e caíram. Assim, os goblins em todos os lugares, mesmo se estivessem de guarda ou patrulhando, foram todos alarmados pelo Lord Green e foram puxados ou soprados. Os goblins de corpo a corpo empunhavam brandamente suas varas gritando, enquanto perseguiam Lord Green. Os de longo alcance estavam todos ocupados usando suas habilidades.
De repente, a floresta congelada tornou-se extraordinariamente ativa. Blue River e os outros segundos atrás estavam hesitando. Eles não podiam negar que Lord Green tinha habilidades, mas para criar um caos na masmorra como se houvesse pássaros voando e cães pulando ao redor, como esse jogador de alto nível dominou a masmorra toda. Nesse momento, Blue River e os outros já não conseguiam mais ver Lord Green. Na frente deles havia uma grande quantidade de goblins gritando continuamente e perseguindo aquele que estava na frente deles. E quanto ao Lord Green, Blue River sabia que ele estava vivo por causa de dois motivos. Um deles foi pela lista do time. A saúde de Lord Green ainda estava acima da metade, muito cheia. 2. Foi porque eles conseguiam ver os saltos de Lord Green de vez em quando. Num instante, ele caiu e seu corpo foi bloqueado pelos goblins novamente. Não já tem 20, a voz de Returning Claw tremeu levemente. Para ser capaz de fazer isso no nível 20, isso era incrível. Devemos matá-los agora? Lunar Grace já tinha se preparado para usar a boneca Chururu. Eu só quero saber como ele vai voltar. Thundering Light olhou para a quantidade de goblins que foi puxada. Seu tom carregava admiração. Ele não quer que eu use a boneca Chururu, certo? Não vai funcionar. Lunar Grace estava preocupada. Como havia goblins de corpo a corpo e de longo alcance, havia praticamente dois exércitos. Um exército carregava varas e perseguiam persistentemente o alvo. O outro exército mantinha a distância e só se aproximavam de Lord Green no alcance de ataque. O que ele pretende fazer? Você está me perguntando? Eu não sei. Blue River disse. Bem, quando sua voz caiu, Thundering Light de repente saltou para cima e para baixo. Com grande esforço, ele queria ver a situação na frente dessa grande quantidade de monstros. Embora o salto fosse hilário, eles não riram. Blue River perguntou imediatamente: o que está acontecendo? A multidão foi reunida perfeitamente. Thundering Light respondeu: "Ah." Blue River também tinha o desejo de pular, mas como um dos 5 grandes especialistas da guilda do Riacho Azul e o líder da guilda no 10º servidor, ele ainda tinha que manter um pouco de dignidade. Como resultado, ele só pôde perguntar como ele fez isso. Como eu saberia? De qualquer maneira, eles estão vindo grupo por grupo. Enquanto Thundering Light dizia isso, ele continuou pulando. Eles de repente ouviram uma série de golpes. Flor derrocada. M asterisco asterisco da foi uma flor tão precisa. Thundering Light gritou. Os outros 3 também viram que os goblins na frente deles estavam em confusão. Quem sabia quantos goblins foram lançados no ar por causa do flor derrocada? Os goblins com varas que foram soprados esmagaram-se contra os goblins de longo alcance. Em um movimento, um grande número deles caiu. O campo de visão na frente dos 4 abriu. Eles viram Lord Green com a mão direita carregando a lança e a palma da mão esquerda. Sua roupa agitava-se levemente no vento e ele ainda manteve a pose da palma da flor derrocada. Ao redor dele, os goblins estavam no chão, em completa desordem. A tela parou nesse momento por menos de um segundo, mas a poderosa postura de Lord Green foi imediatamente impressa na mente deles. Depois de um segundo, os goblins em desordem levantam-se e, sem medo, prepararam-se para correr novamente. Lord Green saltou. Thundering Light ridicularizou imediatamente. O que ele está fazendo? Será que ele está pensando em voar? No final, ele está voando. Ele realmente está voando. As bochechas de Thundering Light derramavam lágrimas enquanto ele gritava. Grads, Ibeliev e Canfli. Depois que Lord Green que eles assistiam saltou, ele deu uma volta em 180 graus. Em seguida, um som de arma soou e ele de repente voou de volta até eles. Blue River e os outros eram experientes. Eles entenderam com um olhar. Essa era uma habilidade de atirador de movimento no meio do ar. No ar, o jogador atiraria e usaria o recuo da arma para voar para trás. Quanto maior o recuo, mais longe ele voaria para trás. O recuo parecia como se fosse criado por um rifle ou por uma arma de nível super. Voando para trás, ele cruzou diretamente sobre as cabeças dos monstros. Quando ele pousou, ele correu até os 4. Os goblins viraram-se loucamente e correram até eles como as marés. Os alvos deles eram Blue River e os outros. Imediatamente, eles ouviram a voz de Lord Green. Ataque de mago. Prepare-se para usar a boneca Chururu. Eles esperaram ansiosamente com grande alarme. Neste momento, os goblins perseguiam loucamente. Os de longo alcance lançavam os seus ataques sem se mover, enquanto os goblins de corpo a corpo corriam até eles. Todos os monstros pequenos foram agrupados perfeitamente. Era definitivamente a melhor oportunidade de ataque em grupo. Capítulo 37. Investida em ondas 3. Rápido, ataque rápido. Blue River gritou imediatamente. A parte mais difícil da investida em ondas era puxar os monstros e, surpreendentemente, isso foi feito por um cara que nem escolheu a classe A ainda. Mas eliminar todos os monstros agrupados não era fácil também.
Duas magias usadas por cada mago, definitivamente, não eram o suficiente para matar todos completamente. Thundering Light e Returning Claw não ousaram ser lentos. Um usou explosão de chamas e o outro nevasca. As duas magias eram de dois caminhos diferentes. Apesar de serem habilidades do mesmo nível, seus efeitos continuavam diferentes. A especialidade da magia de fogo era o poder de explosão, assim, quando a explosão de chamas foi lançada, uma onda de chamas banhou os pés dos goblins, fazendo elas subiram pelo menos 3 metros de altura. Os goblins que foram atacados foram explodidos no ar. A explosão de chamas aumentou e os goblins gritaram, mas essa habilidade não era como fogos de artifícios. As colunas de chama subiram e depois espalharam-se em menos de um segundo. Logo após desaparecer, os goblins foram derrubados no chão. Mas nesse momento, a nevasca de Returning Cloud já colidira com eles. Granizo misturado com flocos de neves, cada um do tamanho de um pão cozido, caíram implacavelmente nos goblins. Explosão de chamas terminou assim mesmo, mas nevasca chovia a cada segundo durante 4 segundos. Quando se fala de dano total, nevasca ganha. Mas, em relação ao dano de explosão de chamas era muito mais feroz. Essas eram as especialidades entre o caminho de gelo e fogo. Boneca Chururu. Ishio gritou. Lugar Grace já estava preparada e ela lançou imediatamente a boneca Chururu no centro da multidão de goblins. Boneca Chururu era um tipo de boneca de pano. Monstros num alcance de 2 metros de raio ao redor seriam provocados, forçando o agro dos monstros a ser focado na boneca. Claro, tinha restrições. Primeiro, o nível da boneca Chururu não poderia ser menor do que o dos monstros. Segundo, uma boneca Chururu normal não tinha nenhum efeito em elites, chefes e imperadores, a não ser que tivesse a passiva boneca Chururu aprimorada. No entanto, o Nargrace não tinha nível suficiente para aprender a boneca Chururu aprimorada, mas ela usou alto subir de nível na sua boneca Chururu, então não havia problema em relação ao nível. Quando ela usou, todos os goblins correram para a boneca Chururu. A provocação não vai durar muito. O Nargrace gritou imediatamente depois de usar. O efeito da boneca Chururu durava muito tempo, uns 20 segundos ao todo, mas o problema era que a pequena boneca de pano não tinha muito HP. Os monstros que foram provocados não ficariam parados e assistindo, ao contrário, eles atacariam. Com uma quantidade enorme de goblins, a boneca Chururu seria destruída em um piscar de olhos. A explosão de chamas de Thundering Light e a nevasca de Returning Cloud estavam em CD. Uma podia ser usada a cada 6 segundos e a outra a cada 8 segundos. Agora, os dois usaram loucamente habilidades de alvo único para atacar. Suas magias claramente não foram tão eficazes como eles esperavam. Trads, lembrando que CD é a abreviação de cooldown, ou em português, tempo de espera. É o tempo para poder ativar uma habilidade de novo. Já é o suficiente. Enquanto Ishio dizia isso, ele controlava Lord Green fazendo com que ele avançasse. Por causa da boneca Chururu, os goblins ficaram ainda mais próximos. Os goblins de corpo a corpo cercaram a boneca Chururu e os goblins de longo alcance começaram a atacá-la. A boneca Chururu durou apenas um segundo até ser destruída. Mas nesse momento, Lord Green correu e pulou próximo dos goblins. A lança de batalha de Lord Green desapareceu. Em seu lugar, sua mão esquerda e direita seguravam um cacetete. Ele pegou um goblin e usou um lançamento para trás. A onda de choque do lançamento para trás do goblin ondulou e os goblins ao redor caíram. Mestre de lâminas, prepare-se para usar lâmina de luz cadente. Usa quando eles se levantarem. Ishio gritou. Blue River, que até agora não tinha recebido nenhuma instrução, ficou surpreso, respondeu rapidamente e levantou sua espada do sol ardente e rapidamente avançou. Todos os goblins estavam agora levantando-se. Blue River pulou e alvejou o centro da multidão. Suas duas mãos lançaram a espada que caiu rapidamente. Habilidade de mestre de lâminas, lâmina da luz cadente. No caso da lâmina da luz cadente, quanto maior o salto do usuário, maior o dano e maior o raio da onda de choque. Blue River não é chamado de um dos 5 grandes especialistas da Guilda do Riacho Azul à toa. Depois que Ishio gritou dando a ordem, Blue River entendeu imediatamente o que Ishio queria. Essa lâmina da luz cadente foi usada perfeitamente. Depois que a onda de choque se espalhou, os goblins que acabaram de levantar-se caíram novamente. Os ataques ao e asterisco em rápida sucessão não tinham como objetivo dar dano, mas sim certificar-se de que os monstros agrupados ficariam no chão sem terem a chance de levantar-se e atacar. No entanto, o lançamento para trás e a lâmina da luz cadente estavam em CD. Essas duas habilidades sozinhas não seriam suficientes para controlar a multidão completamente. O CD da boneca Chururu era ainda mais longo, 30 segundos, e não poderiam contar com ela em um curto espaço de tempo.
Pumpkin, AOE, habilidades de ataque em área. Que tipos de outro ataques esse cara ainda tem? Blue River pensou. Lembrou-se de todas as habilidades que poderiam ser aprendidas antes de escolher uma classe e também dos efeitos semelhantes ao lançamento para trás e lâmina da luz cadente. No fim, ele ouviu o próximo comando, Manto da Sombra. Certo, Blue River compreendeu prontamente. Ele viu Lunar Grace avançar. Com uma onda de sua mão, um manto preto e violeta saiu de suas mangas e enrolou ao redor dos goblins agrupados. O manto comprimiu-os e os goblins gritaram conforme foram enrolas firmemente em uma bola, caindo novamente. As habilidades devem estar em CD agora. Blue River calculou o CD das habilidades que foram usadas, mas quando fez isso, ele ouviu o próximo comando: Explosão de chamas. Sem dúvidas, a explosão de chamas de Thundering Light saiu do CD e foi usada assim que ele ouviu o comando. Outra vez, a habilidade foi usada quando os goblins estavam prestes a levantarem-se novamente. Um especialista, ele realmente era um especialista. Ele utilizou inesperadamente habilidades que não tinham como objetivo o controle de multidão, para controlar a multidão. Para ser capaz de completar uma masmorra de mesmo nível usando uma investida em ondas, ele realmente era muito forte. Blue River compreendeu. Com isso, desde que ninguém cometesse um erro, a investida em ondas poderia ser usada. Blue River entendeu, mas como os outros não poderiam compreender, surpresos, seguiram os comandos de Ishio usando uma habilidade após a outra. Os goblins voaram e caíram, lutando constantemente. Apenas quando uma variedade de itens foram dropados asterisco cobrindo o solo, os quatro recuperaram-se do choque. Os 20 ou mais goblins realmente foram mortos em uma investida. Terados, só relembrando que dropar significa os itens que caem quando você mata um monstro, boss, etc. Apressem-se, vamos continuar. O outro lado nem sequer olhou como se o que tivesse acontecido fosse algo milagroso e gritou imediatamente para eles avançarem. Blue River e os outros seguiram imediatamente. Depois de olhar prontamente os itens que foram dropados, eles não encontraram nada de valor, então eles não os cataram. Quando alguém tenta fazer um recorde de limpeza, quem perderia tempo fazendo isso? Fora da masmorra, Flower Lantern enviou uma mensagem. E aí? Sem palavras. Deus, ele é um verdadeiro Deus. Blue River respondeu. Do que você está falando? Uma investida em ondas. Uma investida em ondas. Minha bunda. Do que você está falando? Flower Lantern não conseguiu entender. Nós estamos fazendo investidas em ondas. Blue River respondeu. Você está brincando, né? Flower Lantern não acreditou. Só espere até que nós estejamos na TV. Ah, em Glória, os jogadores chamavam os anúncios do sistema de TV. Flower Lantern fechou estupidamente o chat, enquanto Bone Boat perguntou: Como estão as coisas aí? Eles estão avançando com uma investida em ondas. Flower Lantern disse. Investida em ondas. Bone Boat ficou também estarrecido. Capítulo 38. Que dano. Avançando a masmorra surpreendentemente rápido, Blue River estava extremamente feliz. Ishio também estava despreocupado. Blue River e os outros eram muitos melhores do que Seven Fields e seu grupo, seja em equipamentos ou habilidades. Depois da primeira investida em ondas, ele basicamente não precisou dar mais instrução. Além disso, depois que os quatro compreenderam suas intenções, eles determinaram o momento mais adequado para agir por si mesmos. Usando esse método apenas 2 vezes, os monstros no percurso do primeiro chefe foram completamente limpos. Blue River olhou a hora. Eles nem sequer demoraram 5 minutos. Monstros não eram mais um problema, então o próximo era o chefe. O primeiro chefe, Goblin Guarda da Patrulha, era mais forte do que os goblins normais. Usava um bastão presa de lobo farpado, seu ataque físico era extremamente alto. Embora esse chefe não tivesse nenhuma habilidade com animação, apenas o simples balanço de seu bastão era o suficiente para que os jogadores sentissem-se impotentes. Pumpkin, juro que me segurei para não pôr vara no lugar de bastão. Piadas, kkkk. O motivo disso não era o próprio chefe, mas sim porque os times normais usavam um MT para puxar agro. Assim, o MT só poderia confiar em sua defesa e vitalidade para tancar os ataques do chefe. Se os status não chegassem a uma determinada marca, então o MT só poderia confiar em sua técnica. Mas técnica não era algo que seria obtido tão facilmente. Como resultado, se seus status não cumprissem os requisitos, então só os especialistas poderiam suprir essa exigência. Os jogadores normais teriam que comprar melhores equipamentos para melhorar seu status. Em termos de técnica, Blue River não duvidava que Lord Green a tinha. Ele era um não especializado nível 20 e já podia puxar 20 goblins e ficar correndo em círculos.
Se alguém dissesse que esse tipo de pessoa não tivesse técnica, então Blue River só poderia discordar. Mas contra o chefe, Blue River não se preocupava que Lord Green pudesse morrer pelo Goblin guarda da patrulha, mas sim se ele poderia puxá-lo completamente. Caso ele cometesse um erro e o bastão grande do Goblin guarda da patrulha atingisse um mago, o mago morreria instantaneamente. Eu puxo, deem o melhor de vocês para causar o máximo de dano possível. Ishio disse. Precisamos esperar quanto tempo? Blue River perguntou de uma forma bem profissional. Um MT normal puxaria o chefe sozinho por alguns segundos para acumular o agro suficiente, a fim de que os outros não recebessem OT diretamente quando eles atacassem. Não precisa esperar. Quando eu puxar será o suficiente. Ishio disse. Atacar assim que você puxar. Os quatro disseram imediatamente amedrontados. Sim, para bater o recorde, vocês têm que se apressarem. Vou começar. Ishio já bateu no teclado, fazendo com que Lord Green avançasse. Lurivé e os outros ficaram assustados um pouco, mas não se atreveram a queixar-se. Embora eles já tenham economizado muito tempo limpando os monstros pequenos, eles ainda sentiram que deveriam estabilizar o chefe primeiro. Como resultado, eles não se moveram e apenas assistiram, conforme Lord Green apunhalava o Goblin guarda da patrulha. Dente de dragão, golpe celestial, estocada dupla, jogar para cima normal, estocada normal, outro golpe celestial. O que vocês estão esperando? Quando ouviu isso, Blue River acordou como se estivesse dormindo, mas ainda ficou perdido. Desde o momento que o Lord Green começou a puxar, o Goblin guarda da patrulha foi jogado para o ar o tempo todo. Que belíssimo malabarismo interminável! Os quatro não poderiam deixar de ponderar em contar quantas vezes Lord Green poderia combar e queria ver quando o chefe cairia. Mas quando ouviram esse grito, os quatro perceberam que não estavam admirando um vídeo e começaram imediatamente a usar magias. Usando seus itens mágicos e suas espadas, todos se apressaram imediatamente. Chamas, gelo, estrela brilhante, espada de luz. Os ataques irregulares dos quatro chegaram com um efeito fascinante. Nenhum deles bloqueou a visão do outro e nem suas posições. No entanto, cada um deles estavam cautelosos, eles estavam com medo de causar muito dano e que o chefe pudesse mudar o alvo do seu bastão grande para eles. Consequentemente, os quatro os atacaram moderadamente e não deram o máximo de si. Eles controlaram o Ago profissionalmente. Eles atacaram e atacaram até que repentinamente ouviram Lord Green dizer: Vão com tudo. Não dará ao T. Quando viram quão confiante ele estava, tiveram que lhe dar face, então rangeram os dentes e lutaram. Todos começaram a ranger os dentes e atacaram loucamente com todas as suas forças. Glória não tinha nenhuma ferramenta de ajuda para calcular o agro. Danos e curas eram feitos também depois que eles limpavam a masmorra. Os quatro eram especialistas e todos tinham seus próprios conjuntos de estilo de batalha feroz. Antes, eles estavam segurando-se com medo de ocorrer OT. Agora, parecia que eles tinham esperanças que acontecesse um OT. Se não acontecesse, então pareceria que seus danos eram risíveis. No fim, o Goblin guarda da patrulha nem sequer olhou para os quatro. Aquele bastão grande sufocou o Lord Green. Lord Green moveu-se rapidamente. O que foi mais surpreendente foi que nenhum de seus movimentos afetou sua capacidade de atacar. Ele nem se importou, só ficou circulando o Goblin. A classe de Blue River era do tipo corpo a corpo. Agora, quanto mais ele olhava, com mais medo ele ficava. Com o método de Lord Green, o chefe agia extremamente rápido e continuava focando o Lord Green. Assim, não importa se ele se virava à esquerda ou à direita, o chefe não ficaria para trás. Portanto, ele apenas conseguiu evitar os ataques do chefe. Mas se ele estivesse num PK, esse tipo de método de batalha seria o suficiente para fazer um jogador vomitar de tontura. Parece que esse cara era bom em PK. O Goblin guarda da patrulha finalmente foi derrotado. Os quatro nem foram capazes de pegar o agro do chefe. Eles se sentiram um pouco envergonhados de dizer o ocorrido. Eles simplesmente agruparam-se e intimidaram o chefe. Eles o cercaram e não pouparam esforço para atacá-lo, mas parecia que o monstro atacado nem sabia da existência deles. Irmão, como você puxou o agro tão firmemente? Blue River não pôde deixar de perguntar. Ele sentiu que mesmo com um MT especializado como Flower Lantern, seu dano teria feito com que o chefe fizesse OT várias vezes. Contanto que meu dano seja maior do que o seu, ficará favorável. Ishio respondeu. Graz, turn down for what? Blue River enrijeceu. Retornin Cloud ficou estarrecido. O Nargrace sem palavras e Thundering Lai disse. Ele originalmente não era um MT, ele era um traficante de dano. As bochechas dos quatro derramaram lágrimas. Bem, Lord Green fez mais dano do que eles, nada mais. Sem parar para descansar, Lord Green começou a puxar uma multidão de goblins. Os quatro seguiram-no sussurrando.
O dano dele foi realmente maior do que o nosso. Retornin Cole murmurou. A diferença foi muito grande. Como poderia o agro ficar tão estável? Lunar Grace disse. Eu reconheço a habilidade dele, mas para ser capaz de puxar tão firmemente, o ataque dele definitivamente não é baixo. Algum de vocês reconhecem essa lança? Blue River perguntou. Não. É estranho. Parece um grande dente de alho. Thundering Light disse. O alho da sua família é desse jeito? Retornindo, Chloe disse. Foi uma ironia. Você sabe o que é isso? Thundering Light disse. Cale a boca. Retornindo, Chloe desdenhou. Vocês calem a boca. Ele começou a puxar. Vamos concentrar-nos. Blue River disse. Na frente deles, Lord Green começou a puxar os monstros. Os quatro não se atreveram a ficar brincando. Embora eles já tivessem feito 2 vezes com sucesso, eles estavam plenamente conscientes dos riscos. Se eles cometessem algum erro com o timing de suas habilidades, então poderiam perder alguns goblins. Os resultados seriam desastrosos. Timing, termo usado para referir-se à hora certa de usar uma habilidade para fazer uma boa sincronia com os outros. Puxando, coletando e matando os monstros. Cada jogador completou suas funções perfeitamente. Depois de 2 ondas, eles mataram todos os monstros do percurso do segundo chefe. Diante do segundo chefe, Blue River e os outros não foram educados e atacaram com todas as suas forças. No fim, os quatro seguiram mais uma vez Lord Green silenciosamente. Tão rápido. Nós definitivamente bateremos o recorde. Thundering Light suspirou repentinamente. E também por uma margem bem grande. Blue River ficou extremamente satisfeito. Sim, Returning Cloud parecia feliz também. Lunar Grace não sabia o que dizer. Eles não quiseram pensar no dano de Lord Green. Capítulo 39 Frosttain. O chefe final da floresta congelada era o Goblin Imperador Frosttain. Basta olhar seu nome que um jogador poderia descobrir que esse chefe era ainda mais importante do que o chefe escondido da aldeia iniciante. O corpo do Frosttain não era muito diferente de um Goblin normal, mas seu rosto feroz era mais sinistro e astuto. Pelo menos, ele não tinha um nariz azul engraçado e cativante como os goblins normais. Isso era porque a pele do Frosttain era da cor azul céu. Quando ele se virava e não mostrava seu rosto, ele se parecia com um animal de estimação fofo. Mas os jogadores sabiam que esse chefe não era fofo. Em sua mão direita, o Frosttain segurava uma lâmina de gelo que era aproximadamente tão alta quanto seu corpo curto e pequeno. Quando brandia a lâmina, um vento frio surgia. O alcance de seu ataque era maior do que um jogador normal podia ver. Devido a isso, o chefe tinha alguns ataques especiais, então muitas vezes o MT ficaria limitado. Como resultado, os guias da Floresta Congelada recomendavam que um time levasse 2 MTS, o que reduziria também a pressão ao enfrentar o Goblin Guarda da Patrulha e o Goblin Tain. Quanto ao Ishil, como ele poderia ser um daqueles jogadores comuns que seguia guias? Quando ele viu os quatro chegarem perto, ele disse: Eu vou, e Lord Green correu avançando com sua lança de batalha levantada esparta. Ele também fez isso porque a qualidade do time era realmente muito alta. Se ele trocasse o time pelo time dos Seven Fields, então ele teria que explicar o que eles tinham que fazer e também teria que cuidar deles durante a batalha. Por outro lado, Blue River e os outros nem estavam preocupados. Blue River e os outros não disseram nada e o acompanharam. Lord Green estava na frente puxando o Frosttain. A velocidade de reação desse chefe era 2 vezes mais rápida do que a dos goblins normais. Ele se movia tão rápido quanto rodas. Em um instante, ele perseguiu Lord Green. Mas no fim, em apenas um segundo, o Frosttain já foi lançado para o ar. Tão forte. Blue River e os outros assistiram e elogiaram silenciosamente. Não poderia ser visto como um mero ataque. Com a velocidade e agilidade do Frosttain, definitivamente não era fácil acertar o alvo. Apenas puxar esse chefe já era muito difícil. Por exemplo, se o MT deles atual, Flower Lantern, estivesse aqui, ele só conseguiria acertar o chefe na sua terceira tentativa. Depois, alguns combos pequenos seriam necessários para estabilizar completamente o agro. Isso já poderia ser considerada uma conquista enorme. Se fosse um time normal, frequentemente o MT seria atingido até que ele estivesse quase mutilado, e mesmo assim o agro não estaria estabilizado. No fim, o clérigo teria que curar o MT várias vezes e ainda pegaria o agro. Pumpkin, curar alguém que está com o agro, pode tomar o agro dessa pessoa TBM. Lord Green jogou o Frosttain várias vezes para o ar e depois continuou usando várias habilidades, fazendo combos no ar. Mas o Frosttain era um chefe, como um chefe poderia fazer malabarismo no ar infinitamente. Enquanto estava em pleno ar, uma luz azul surgiu repentinamente e depois ele desapareceu imediatamente.
Blue River e os outros não ficaram assustados com isso. Eles sabiam que o Frost Tain tinha esse tipo de habilidade de teletransporte. Bem, quando eles estavam procurando pelo chefe teletransportado, os quatro ouviram um pull, o som de um hit. Quando olharam para a fonte do som, eles viram Lord Green com sua lança de batalha atacando o corpo do Frost Tain, estocando, estocando, estocando. Blue River e os outros ficaram estarrecidos e olharam novamente para o local onde Lord Green estava anteriormente. Lá, eles viram também o Lord Green. Técnica Clone da Sombra. Os quatro reconheceram. Eles já viram essas habilidades muitas vezes antes. Não havia nada para se preocupar. Mas a parte que os surpreendeu foi que Lord Green pôde perseguir imediatamente o Frosttain com seu próprio movimento instantâneo. Quando pensaram nisso, Blue River e os outros ficaram horrorizados. Eles sabiam que o Frosttain daria alguns sinais antes de teletransportar-se, igual ao que os magos fazem. Enquanto o chefe entoava um cântico, ele levantava a mão apontando para um local. Se alguém percebesse isso, a localização do teletransporte poderia ser vista. No entanto, apesar de tudo, essa era uma habilidade e o sinal só durava por um curto instante. No entanto, Lord Green ainda conseguiu perceber claramente sua localização de teletransporte. Isso não poderia ser feito apenas em teoria. Claro, o teletransporte do Frosttain tinha CD também. Depois de usá-lo sem nenhum efeito, ele foi novamente espancado por Lord Green. Eles ponderaram que esse chefe nunca ficou tão puto antes. Queria atacar, queria lançar magia, mas seu oponente estava sempre um passo à frente, destruindo-o. Todos vão. Blue River percebeu que eles estavam parecendo com alguém que estava admirando um vídeo de duelo. Assim, chamou-os apressadamente e correu. Lutar contra o Frosttain era originalmente uma batalha onde todos ficavam à beira da morte. Times como o do Blue River só levavam um único MT necessário para controlar bem o agro entre o Frosttain e o MT a fim de evitar a OT. Mas agora, com os métodos de Lord Green, onde ele não errava nenhum de seus ataques fortes, os quatro nem estavam preocupados. Mesmo que o alvo principal do Frosttain não fosse eles, eles raramente cometiam erros. O teletransporte do Frosttain era muito rápido. Além disso, não era um chefe estúpido que só ficava atacando o MT. Teletransporte. Ele teletransportou novamente. Blue River e os outros amaldiçoaram. Assim que a habilidade saiu do CD, o Frosttain a usou novamente. Mas hoje, contra esse oponente, Lord Green usava a técnica Clone da Sombra para teletransportar-se também e não era mais lento do que o chefe. No fim, apenas Blue River e os outros ficaram para trás. Eles bateram melancolicamente nos seus teclados para mudar de direção e perseguir o chefe. Eles já fizeram isso várias vezes. Cuidado, está quase em sangue vermelho. Nesse momento, Ishio disse repentinamente. Ok. Os quatro responderam. Eles já estavam cautelosos com o sangue vermelho há muito tempo, um efeito de status tão sério. Quando Frosttain alcançou o sangue vermelho, ele ganharia super armadura. Quando isso acontecesse, suas magias não poderiam ser interrompidas por ataques normais. Além disso, lançava magias mais rapidamente e usava um teletransporte com redemoinho de gelo em AoE, que era extremamente mortal para um time que estava cercando e o atacando. Apressem-se e recuem. Blue River repentinamente viu um brilho aterrorizante nos olhos do Frosttain. A lâmina de gelo grande dançou ao redor exibindo um padrão bonito. Quando o redemoinho de gelo estava prestes a ser usado, ele gritou e tomou a iniciativa de afastar-se do Frosttain. Os outros três não precisavam ficar perto do corpo para atacar, então eles não estavam tão nervosos. Mas eles se concentraram rapidamente e se preparam. O redemoinho de gelo não tinha nenhum alvo. Depois que fosse lançado, ele se espalharia ao redor aleatoriamente. Quem poderia adivinhar que com um estrondo, o redemoinho de gelo não apareceria? O Frosttain foi jogado no chão. Lançamento para trás. Lord Green usou um lançamento para trás. Você não aprendeu o corte circular de ondas e Ishio ficou intrigado. Blue River sabia que o Lord Green estava falando com ele. O corte circular de ondas era uma habilidade da classe Lâmina de Feitiços que poderia quebrar a super armadura. Como era uma habilidade de nível 20 depois da escolha de classe, Blue River poderia aprendê-la. Além disso, a maioria dos mestres de lâminas upava a habilidade só uma vez. Não por causa do dano, mas sim para quebrar a super armadura. Habilidades de quebrar super armadura poderiam interromper uma magia mesmo se estivesse em status super armadura. Mas o problema era que esse era um Frosttain. Esse era um chefe que quando o MT puxava, o agro poderia mudar frequentemente para o curador. Quem se atreveria a apostar a vida de toda a sua equipe para acertar com precisão uma habilidade que poderia quebrar a super armadura? Na verdade, Blue River não era tão inseguro, mas sim que um único erro poderia acabar com tudo. Ele escolheu a opção mais segura. Mas no fim, ele foi criticado.
Blue River ficou um pouco embaraçado, então ele respondeu descaradamente: Sim, eu não aprendi. Sons de assobios soaram, mas os três entendiam o humor de Blue River, então eles não assobiaram por muito tempo. Você deveria aprender. Quebrar super armadura é muito útil. Ishio disse: Eu sei. Eu só não tinha pontos de habilidade suficientes, então eu não aprendi por agora. Eu vou aprender mais tarde. Blue River corou com vergonha. Lord Green estava ensinando o conhecimento básico para ele. Capítulo 40. Novo recorde. Blue River voltou a atacar ressentido. Eu queria usar minha habilidade corte circular de ondas no Frost Taina a fim de recuperar minha dignidade novamente, mas eu já disse que não aprendi a habilidade corte circular de ondas. Se de repente eu usasse, como eu explicaria? Eu aprendi acidentalmente antes e não reparei? Caralho, sou muito desagitado. Só de pensar nisso meu rosto já está ficando avermelhado. O ameaçador redemoinho de gelo deveria ter sido a maior ameaça, mas a exibição confiante de habilidades do Lord Green neutralizou todos os medos deles. Eles também não tinham outros truques nas mangas. Sob os ataques violentos dos 5 jogadores, o chefe finalmente entrou em colapso. Em relação aos equipamentos dropados, Blue River e os outros nem perceberam. Eles estavam olhando para o anúncio do sistema no chat. Parabéns aos jogadores da Guilda do Riacho Azul, Blue River, Thundering Like, Lord Green, Returning Cloud, Lunar Grace por quebrarem o recorde da Floresta Congelada. Tempo: 2024-11. Blue River e os outros sabiam desde o início da investida em ondas que, contanto que não cometessem um erro, definitivamente estabeleceriam um novo recorde. Eles não ficaram surpresos com o resultado, mas sim pela incrível diferença entre seu recorde e o recorde anterior. Os quatro estavam extremamente animados. Recorde de limpeza anterior foi feito pela Guilda do Jardim de Ervas com 26-12-48. Mas, na primeira tentativa, eles bateram esse recorde por 5 minutos. Como poderia um recorde ser quebrado por uma diferença tão enorme? Jogadores como Blue River e os outros sabiam que mesmo se tentassem 8 ou 10 vezes, teriam até mesmo dificuldade de quebrar o recorde. E eles sabiam que cada vez que um recorde fosse quebrado, era sempre 1 minuto a menos. Para ter uma diferença diretamente de 5 minutos, como Blue River e os outros fizeram, era realmente um pouco irracional. Relativamente, quando os outros jogadores viram o anúncio do sistema, ficaram completamente estarrecidos. Depois de escolher as classes no nível 20, Seven Fields e os outros foram para a Floresta Congelada e procuraram um jogador para se juntar ao seu time. Eles estavam atualmente na masmorra e apanhando até ficar em preto e azul asterisco. Nesse momento, eles nem sequer chegaram na metade da masmorra. Quando viram o anúncio do sistema, Seven Fields e os outros ficaram assustados. A novata que estava com eles, Imercejade, já estava gritando: Olhem, é o Deus. Deus está na TV. Preto e azul, quer dizer que eles apanharam para caralho. A novata tinha catado o termo TV muito rapidamente. Sim, é verdade, Seven Fields e os outros responderam melancolicamente. Eles ficaram um pouco penosos em seus corações. Guilda do Riacho Azul. Eles obviamente sabiam que era uma das 3 grandes guildas de glória e somente esse tipo de guilda no auge poderia combinar com a força do irmão especialista. Quanto à sua guilda de segunda categoria com jogadores de segunda categoria, para serem capazes de aparecer 2 vezes na TV, eles já deveriam ficar satisfeitos, né? Os 3 ficaram todos carregados de tristeza. Mas Merced murmurou: Floresta congelada? Não é a masmorra que estamos fazendo agora? Sim. Sevenfield disse. 20 minutos. Nós também já entramos há 20 minutos. Onde estamos agora? E Merced Jade perguntou. Metade do caminho, Sevenfields disse deprimido. Veja, essa foi a influência maligna que se espalhou depois que eles se familiarizaram com o irmão especialista. Comparando ambos os lados, as realizações do irmão especialista estavam em um reino completamente diferente. Destart, começaram a duvidar de si mesmos. Isso era um problema muito sério. Nesse momento, o quinto membro do time deles era um clérigo chamado de Endless Knight. Ele estava focando na cura, então ele realmente não falava muito. Quando ouviu a discussão dos 4, ele interrompeu repentinamente. Vocês se basearam principalmente nesse cara para obter os recordes de primeira limpeza? Seven Fields ficou assustado. Eles realmente apareceram na TV antes. Por exemplo, Imercejade juntou-se ao time e os adorou por causa disso. Isso fez com que Seven Fields e os outros sentissem ainda mais pressão ao adicionar estranhos. Se eles encontrassem um estranho, alguém como Imercejade, e ele se juntasse ao time deles porque reconheceu o time divino, então, como eles poderiam mostrar suas divindades sem o irmão especialista? Eles ficariam envergonhados quando chegasse a hora.
Depois que o clérigo que se chama Endless Knight juntou-se ao time, ele não disse nenhuma dessas observações maravilhosas. Ele só fez alguns cumprimentos normais e se comunicava quando estavam lutando contra monstros. Sevenfields e os outros assumiram que ele não tinha notado que eles eram membros de um dos times que fizeram a primeira limpeza. Seguindo os três deles, o time terminou metade da floresta congelada em 20 minutos. Mas Lord Green quebrou o recorde em 20 minutos e apareceu na TV. Isso provava claramente que na primeira limpeza do time, Lord Green era o verdadeiro especialista, enquanto os outros eram todos bons aproveitadores. No final, o momento embaraçoso ainda apareceu. Sevenfields e os outros só puderam responder desamparadamente. Sim, tudo por causa desse irmão. Merda. Eu já esperava. Eu fiquei com vocês por 20 minutos e não vi nenhum especialista entre vocês. Endless Knight disse. Você não está sendo um pouco direto? Suas palavras só aumentaram o constrangimento deles. Sevenfields e os outros não estavam de bom humor. Está bem, está bem. De agora em diante, sigam a minha liderança. Endless Knight ficou animado repentinamente. Por quê? Todos perguntaram. Porque eu sou um especialista da guilda da ambição tirânica, Endless Knight. Antes eu apenas queria ver seus pontos fortes, por isso fiquei calado. Eu já sofri por muito tempo. Suas instruções estavam todas erradas. Eu liderarei agora. Endless Knight disse. Caralho. O líder original Sevenfields ficou ainda mais sombrio. Quem era essa pessoa? Que tipo de pessoa iria chamar-se de especialista? Relativamente, o irmão especialista era tão modesto e só usava suas habilidades para falar. Não precisa. Sevenfields não ficou assustado com a fama da guilda da ambição tirânica. Irmão, não haja assim. Precisamos apressar-nos e ir para essa masmorra. Eu ainda tenho coisas para fazer. Endless Knight disse. Eu farei isso. Eu farei isso. Estou implorando-te. Caralho. Ok. Ok. Sevenfields aceitou. Que tipo de especialista merda era esse? Ele sentiu que a palavra especialista foi destruída. Ok. Sigam minhas instruções de agora em diante. Em um instante, Endless Knight trocou de equipamento. Em suas mãos, ele estava segurando uma cruz. Uma luz prateada brilhava. Com apenas um olhar, eles poderiam dizer que esse não era um equipamento comum. Merda, esse cara estava fingindo o tempo todo. Sevenfields e os outros finalmente entenderam. Enquanto Endless Knight estava conduzindo, ele enviou uma mensagem para a guilda. Cometemos um erro. Naquele time de primeira limpeza, apenas Lord Green era um especialista. Os outros são todos lixos. Tarde demais. Lord Green já foi pego pela guilda do Riacho Azul. Eles já bateram o recorde por 5 minutos. Muito assustador. Deve ser tudo por causa desse cara. Ai, 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 ai. Endless Knight suspirou. O que você está fazendo? Eu estou carregando esses lixos pela masmorra. Endless Knight respondeu. Enquanto isso, depois que o recorde foi quebrado, os detentores anteriores, Guilda do Jardim Ervas, estavam em um tumulto. 20-24-11 caralho, isso é muito insano. Blue River não tem força necessária para isso. Plantago Seed, líder da Guilda do Jardim de Erva e o especialista que levou o time anterior para estabelecer o recorde anterior falou alto. Foi o Lord Green. Foi por causa dele que as forças deles aumentaram. Um companheiro da equipe, Malvanut, disse. Caralho, eu perguntarei ao Blue River. Plantago se disse isso e enviou uma mensagem ao Blue River. Eles eram todos os especialistas de elites das três grandes guildas. Todos já se conheciam do domínio celestial e até já se adicionaram como amigos. Ei, isso não é justo. Você tem um grande especialista. Plantago se enviou uma mensagem ao Blue River. Ah, você está furioso. Você está furioso. 20-24-11. Você consegue quebrar quando tiver no nível 25. Blue River disse orgulhosamente. Na frente de Lord Green, ele se sentiu um pouco penoso e pressionado. Mas além disso, ele ainda lhes dera um monte de face. E, Blue River pensou,